E fala, Osmar, tudo bom? Boa noite! Fala, Boa Fê! noite, Oi, Simone, boa noite! Olá, boa noite. tudo Coisa jóia? boa! Tô bem, tô muito bem. Então tá Empolgado para essa bom, live. graças a Deus. Vamos lá, vamos começar. Vou enviar para as pessoas aqui e Já vamos, enviei. e vamos já começar a falar um pouquinho. Enquanto isso, as pessoas vão entrando aí, vão reconhecendo e bora lá. Tá tudo bem com você, Simone? Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Agora, tranquilo. Tô- Sexta-feira, né? Beleza, é isso aí. Bom, então vamos iniciar e o pessoal vai entrando aí na live, vai se enturmando. Essa live também vai ficar gravada aí para as pessoas poderem assistir, né? Hoje o foco, né? São 3 passos poderosos para atingir o emagrecimento desejado, né? Nós estamos numa live aí de 2 semanas falando sobre o emagrecimento. Ontem nós falamos, na última live, né? Nós falamos com uma nutricionista. E hoje, além da Simone, claro, com a Gláucia, e hoje nós vamos falar com o Osmar, né? O Osmar, ele é dono do IMAP, ele trabalha com saúde emocional, que é muito importante, é um dos pilares aqui da nossa tríade, né? Que é a parte nutricional, a parte física e a parte emocional. E ele também ele é criador do método Freedom, né? E performance emocional, trabalha já há muito tempo aí com treinamento de pessoas, trabalhando essa parte emocional, e aí ele vai poder se explicar um pouquinho mais, poder falar um pouquinho mais de como ele trabalha, foi a carreira dele até agora, e vai dar uma palestra aí para gente que vai ser fundamental para ajudar no nosso emocional. Não é verdade, Osmar? Bora lá, É pode, isso aí, é pode se isso aí. apresentar aí, meu amigo. Vamos aí. Maravilha. Boa noite, Fê. Boa noite, Simone. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo Boa bem? Como é que tá o noite. áudio? Ótimo. Fernando travou aí. Não, Bom, voltou. Agora não, voltou. Que bom que o áudio eu fui desabilitar aqui uns negócios aqui que ficavam aparecendo, senão fica atrapalhando. Bora lá. tá certo. Bom, Fê, falar um pouquinho de mim. Eu me considero um curador emocional. A minha jornada, os últimos 16 anos da minha vida, o IMAP, nesse mês de abril, mês passado, né, completou 16 anos. E o que eu faço é ajudar as pessoas a curarem suas dores emocionais. O que acontece? Todos os desafios que as pessoas estão enfrentando em suas vidas hoje, seja problema de saúde, dificuldade para emagrecer, seja problema de relacionamento, problema no trabalho, não importa o problema que a pessoa está enfrentando, existe uma causa. E a causa está lá atrás, está lá no nosso passado, está lá no tipo de vida de infância que a gente teve. Então, o meu trabalho é ajudar as pessoas a mergulhar no processo de autoconhecimento, entender o que aconteceu com elas, para que elas possam, então, fazer as modificações, as ressignificações, então, destravar a vida e viver a vida aí com mais alegria, com mais felicidade, né? Então, não importa se o problema é saúde, dificuldade em emagrecer, não importa o problema. Mas, no dia de hoje, eu vou trazer aí algumas ferramentas, trazer um pouco de consciência para que a pessoa possa destravar essa área da vida dela e alcançar o objetivo desejado. Maravilha, Osmar. Isso daí é Oba! fantástico. Estou preparada. Isso daí é fantástico, cara, porque bate na mesma linha assim que eu já venho trabalhando há anos também com isso, mas na parte mais de toque, né, com a microfisioterapia. Então, isso daí eu acho que faz muito sentido e para um emagrecimento, a Simone vai poder falar um pouquinho também. Eu acho que é algo fantástico. Eu já até peguei Tem aqui. muitas pacientes assistindo já. Então, exatamente, eu Vai ajudar bastante. já peguei papel e caneta, porque hoje é uma aula. Então, para poder Oba! anotar tudo que for possível. Agora, eu queria pedir para as pessoas 2 favores. Um, que vocês estão assistindo, primeiro, muito obrigado. E se vocês puderem apertar o aviãozinho e enviar para mais pessoas que vocês acham que essa live vai fazer sentido, que essa live vai poder ajudar,
tanto para emagrecer quanto para poder ajudar na parte emocional, porque já viu que o Osmar vai desembestar, falar coisas que vão tocar na ferida ali. Então, é algo que é muito importante para todo mundo. Então, já compartilhe essa live. E se vocês tiverem dúvidas, tem um balãozinho aqui. Vocês colocam com um ponto de interrogação, vocês cliquem nele. E aí as dúvidas vão aparecendo aqui e nós vamos passando para o Osmar e ele vai respondendo. Tá ok? Obrigado. Perfeito. Bora lá, Osmar. Bora lá, então. Se você estiver falando demais, fica à vontade para interromper, viu, Fê? Não, meu amigo, bora. Tamo dentro. Vamos lá. O que acontece? O Fê, Simone, todo mundo que está conosco aqui. Todos nós temos internamente um termostato. O que seria um termostato? É um dispositivo que serve para regular a temperatura de um ambiente. Então, imagine que aonde você está agora tem um termostato que foi regulado para 22 graus, que é a temperatura que você considerou agradável, confortável. E, de repente, você ligou aparelhos eletrônicos, mudou o tempo e a temperatura subiu para 25 graus. O que acontece? O que faz o termostato? Ele se ativa e automaticamente ele volta a temperatura para os 22 graus. Mesma coisa se a temperatura cair. Caiu a temperatura para 20, 19 graus, o termostato se ativa e volta para os 22 graus. E o que acontece? Todos nós temos esse termostato interno, nós temos essa regulação interna para todas as áreas da nossa vida, seja saúde, seja relacionamento, trabalho. Então, focando em emagrecimento. Quem aqui não conhece pessoas, ou talvez até passe por isso, que decidiu emagrecer? Está lá com 80 quilos, 90 quilos, 70 quilos, decide emagrecer. E aí, procura a Simone, começa um atendimento, procura o Fernando, faz toda a tríade, e a pessoa começa a focar e, de repente, ela começa a reduzir o peso dela, começa a emagrecer. E ela estava em 80, chegou em 70, vamos imaginar. E aí, com o passar do tempo, ela se acomoda, entra numa certa zona de conforto, e o tempo vai passando, e, de repente, ela sobe na balança e ela percebe que ela voltou para os 80 quilos. Do nada, ela voltou para os 80 quilos. Ela fica doida, ela fala, meu Deus, o que aconteceu? Eu engordei e nem percebi. Então, o que aconteceu com essa pessoa foi que o termostato dela se ativou. Então, existe uma programação dentro dessa pessoa onde ela considera um nível confortável 80 quilos. Então, pode ser que ela chegue a 90 quilos, que ela aumente para 90 quilos, e, de repente, o termostato dela também se ativa e volta para os 80 quilos, que é a temperatura que está configurada como agradável, como confortável. Então, se elas não mudarem esse termostato delas, não importa o que essas pessoas façam, elas sempre vão voltar para o mesmo lugar. A gente observa isso com relacionamentos. Então, a pessoa ela está num casamento, extremamente infeliz no casamento, se separa, passa um tempo, encontra uma pessoa nova, casa, e aí, depois de um tempo, quando ela está nesse casamento, os mesmos problemas aparecem. Mesma coisa com emprego, mesma coisa com dinheiro, com finanças. A pessoa está endividada, de repente ela sai das dívidas, começa a ganhar melhor, passa um tempo e, de repente, ela volta para o mesmo nível, para o mesmo patamar. Então, o que as pessoas precisam entender? Que elas possuem esse termostato interno, que tem uma regulação que ela considera confortável. Se as pessoas não mudarem isso, elas vão correr e vão ficar no mesmo lugar. É como se as pessoas estivessem correndo em cima de uma esteira. Ela se esforça, ela corre, e de repente ela olha, onde que eu estou? Estou no mesmo lugar. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que ter como consciência, Simone, Fê, é isso. Opa, meu termostato está regulado para qual temperatura? Qual é o peso que eu sempre chego? Não importa se eu engordo, não importa se eu emagreço, de repente eu estou sempre nesse mesmo peso. Por que você está sempre nesse mesmo peso? Porque você ainda considera confortável. Existe essa programação interna que você precisa mudar. E aqui, nos 3 passos poderosos, eu vou te ajudar se você aplicar esses 3 passos, porque não tem mágica, viu?
O que as pessoas ficam esperando é a fórmula mágica, né? Elas imaginam que vão tocar no cajado dourado, vão tomar aí alguma coisa, um remédio milagroso, e de repente elas vão chegar no objetivo delas. Que isso aí é um grande erro. E a indústria sabe disso, né? Ela sabe que as pessoas querem sempre o caminho mais fácil, que as pessoas querem o atalho. Então eles estão vendendo aí o tempo todo fórmulas milagrosas que não vai funcionar. Porque se a pessoa não pagar o preço, se ela não se esforçar, se ela não entrar em ação, se ela não procurar uma ajuda de um profissional, temos aí um grande erro, a pessoa não procurar ajuda, achar que pode levar essa jornada sozinha. Isso é um grande erro. Então, quem aqui não conhece o Total Shape? Lembra o Total Shape? Sim. Lembra? Que é só você colocar uma cinta na barriga, você assiste o programa que você quer, come pipoca, toma refrigerante e você alcança o abdômen desejado, não é? Não é verdade? Então, assim, a indústria ela sabe que o ser humano quer sempre o caminho mais fácil. Então, gente, sinto decepcionar vocês, tá? Não tem um atalho, não tem fórmula milagrosa. O que tem é entrar em ação, é você seguir esses passos que eu vou te passar. Um outro processo que sabota as pessoas é o pacto secreto da criança interior dessa pessoa. Então, o que acontece? Toda criança, ela é podada na infância. Ela é podada, ela é castrada, não pode isso, não pode aquilo. E aí, ela internamente, ela faz um pacto. É ela com ela mesma. Então, em se tratar de emagrecimento, vamos imaginar que ela passou muita vontade. Então, ela tinha uma mãe, um pai, que era muito rígida com a alimentação. E aí, não pode comer isso, isso faz mal, não pode comer aquilo. Aí ela fala para ela mesma, quando eu crescer, ninguém vai mandar em mim. Quando eu crescer, tudo vai ser diferente. Eu vou comer o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser. E aí, esse pacto secreto da criança sabota a pessoa a tomar as decisões que ela tem que tomar, fazer as coisas que ela tem que fazer para cuidar da saúde dela, para emagrecer. E aí ela começa a recusar receber ordens de autoridade. Então, uma nutricionista orienta ela não faz o que a nutricionista pede, ou ela nem vai no nutricionista, porque ela não acredita. Não quero ninguém mandando em mim, não quero ninguém me dando dietas restritivas, eu vou fazer o que eu quiser. Me controlando. Então, esse pacto secreto, a maioria das pessoas não tem consciência até o momento que eu falo sobre isso. Então, isso acontece com disciplina. Então, tem pessoas que não têm disciplina na vida porque teve um pai muito duro ou uma mãe muito dura, e aí ela falou para ela, não, quando eu crescer, tudo vai ser diferente. É o mesmo problema com pessoas que vivem endividadas, então passaram muita necessidade na infância, e aí ela fala para ela, não, quando eu crescer, eu vou comprar o que eu quiser, vou fazer o que eu quiser. E aí a pessoa fica sempre patinando. Então, é importante que as pessoas mergulhem num processo de autoconhecimento para entender essas questões. O que aconteceu lá atrás que está sabotando a minha vida, que está me impedindo de alcançar os meus resultados. Tá bom? Então, falando do termostato, do pacto secreto, vamos então para os 3 passos poderosos, certo? Deixa eu te fazer uma pergunta antes, Osmar. Em relação a esse pacto secreto, em relação aos estudos que eu tenho, tem um período onde a criança é como se fosse uma esponja, né? Ela absorve tudo, que é o primeiro setênio. Você acha que, pelo que você entende, qual é o período que mais essa criança gera esse segredo interno para poder depois, no futuro, acabar puxando, relembrando, né, no inconsciente, buscando aquelas informações? É realmente nesse primeiro ou é na infância total? Do 0 aos 7 anos é o mais marcante, mas continua até os 14 anos. Até os 14. Mas o 0 aos 7 é o período mais marcante. E, cara, todo o problema que a gente passa hoje na vida, todo o desafio, a pessoa que a gente atraiu para a nossa vida, os problemas que a gente tem explicação no passado. Então, o que acontece? Existem 3 regras do nosso inconsciente. Nosso inconsciente trabalha com 3 regras. Primeira regra, que ele é atemporal. Então, quando a gente tem lembranças, não importa
se aconteceu há 50, 10, 20, 15 anos atrás, ou se aconteceu ontem. Para o nosso cérebro, está acontecendo agora, todas as vezes que a gente tem uma lembrança. Segunda regra do inconsciente, ele sempre vai buscar a felicidade, ele sempre vai buscar o entendimento daquilo que aconteceu com a gente. Então, quando a gente passa por uma situação traumática, ele vai buscar o entendimento. Quando não tem o entendimento, porque a gente era só uma criança, a gente não estava com o nosso racional bem desenvolvido para compreender tudo o que aconteceu, ele então entra na terceira regra, que é a compulsão à repetição. Então ele entra no looping e a gente vai sempre revivendo as mesmas situações, as mesmas coisas, até que a gente tenha o entendimento. Então, nos meus treinamentos, Fê, o que a gente faz? A gente traz esse entendimento e fecha esse processo. Porque a criança está bloqueada lá atrás. A criança que fez o pacto secreto, o adulto que não consegue ter disciplina, que não consegue cuidar da saúde, que não consegue ter bons relacionamentos, está travado ainda na infância. Ele está ainda no looping com a compulsão à repetição. E aí, os 0 aos 7 anos é onde marca muito forte, mas continua até os 14 anos de idade. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a pessoa deve fazer. Primeira coisa, antes dos 3 passos aí. É importante que as pessoas entrem dentro do time que eu chamo dos 3 Is. Is. O que são os 3 Is? Você precisa ser uma pessoa insatisfeita, intolerante e inconformada. Você tem que ser insatisfeita, intolerante, inconformada com a vida que você tem hoje, com os resultados que você está tendo hoje. Então, você tem que parar de tolerar esse peso que você se encontra hoje. Você tem que parar de tolerar essa saúde que você tem hoje. Porque enquanto você ficar tolerando isso, enquanto estiver confortável para você, você não vai mudar. Você não vai tomar as decisões necessárias. Você não vai sacrificar algumas coisas, cortar alguns alimentos que te trazem um prazer momentâneo. Não vai. Por quê? Porque ainda está confortável. Então, as pessoas, a maioria, eu vou falar da regra, tá? Eu sei que tem exceções. As pessoas só mudam quando dói, quando machuca. E eu sou prova viva disso. Então, assim, o Fernando conhece a minha origem. Eu vim de uma origem muito, muito simples, muito humilde. Então, a minha vida era, cara, uma vida de escassez, de pobreza. Só que, por mais que a vida era uma droga, não me incomodava. Eu estava conformado com aquilo. Eu achava que a vida era aquilo. E eu só mudei quando caiu essa ficha. Falar, cara, não adianta. Se eu continuar me conformando com essa vida que eu tenho, eu não vou chegar aonde eu desejo, na vida que eu mereço. E aí começamos uma jornada. Só que a jornada não é da noite para o dia. E as pessoas precisam saber disso. Então elas decidem emagrecer. O que elas querem? Da noite para o dia. Elas ficam ansiosas. 10 quilos em 15 dias. 10 quilos em... Não, 10 quilos em 2 dias. Eu tenho uma amiga que ela começa a dieta dela domingo à noite e ela termina a dieta, ela sai da dieta segunda de manhã, quando acorda. Então ela tomando banho. É bem por aí mesmo, é bem por aí mesmo, porque as pessoas elas começam a ver o que elas precisam fazer e o que elas devem fazer, e aí entra lá naquele negócio, não, mas isso não vai me trazer felicidade, e aí entra no looping, e aí, putz, o negócio vai, eu vou desistir, não, isso daí não é para mim, e aí cada vez ela vai comendo mais e mais e mais e mais, e quando vê, aí já está realmente obesa, com a saúde completamente comprometida, né? É verdade. Qual que é o grande problema da gente se movimentar pela dor? Que a gente vai estar sempre se movimentando atrasado. A gente já perdeu muito tempo. A saúde já vai estar... A doença, né? Exatamente. Uma vez que a gente perde a saúde, para recuperar, é praticamente impossível. Recuperar o que era, né? A gente consegue melhorar ali, mas para voltar ao que era, eu vou falar assim, praticamente impossível. Então, as pessoas elas se movem pela dor. Então, vai no médico, o médico fala assim, ó, ou você emagrece, ou você não vai ver os seus filhos entrarem na faculdade, ou você não vai ver os seus netos crescerem. E aí o que acontece? Aí a pessoa ela faz o que precisa. Aí é na dor. Só que se movimentar pela dor, você está atrasado, você perdeu tempo.
Então, esse movimento tem que ser o movimento pelo prazer. E qual é o prazer? A pessoa precisa saber qual é o propósito dela. Por que ela quer emagrecer? Por que você quer emagrecer? Ó, eu perdi 18 quilos em um ano. Em um ano. E foi, lógico que eu queria perder da noite para o dia. Mas foi uma virada de chave. Por quê? Eu decidi ter um estilo de vida saudável. Quando você decide ter um estilo de vida saudável, não tem data de início e data de término. Porque esse é o problema com dieta. Não é, Simone? Esse é o problema. Legal. Então, vou fazer por um mês. Aí fica lá sofrendo, fica fazendo contagem regressiva. Ai, meu Deus, tá faltando só 15 dias. Nossa, agora tá faltando só uma semana. E fica nesse sofrimento que não para. Uma vez que você vira essa chave e fala, cara, estilo de vida, cuidar da saúde. Pronto, você relaxa e todos os dias você faz alguma coisa. Você faz um movimento, você vai para nutricionista com mais tranquilidade, você executa o plano. É natural, às vezes, sair da rota, mas uma vez que você sai da rota, volta rapidamente. Isso aí acontece. Você vai lá, você busca a ajuda do Fernando, ele te orienta, toma algumas medidas, te suplementa aí para você ajustar, né, a parte interna aí da saúde. Cara, virou um estilo de vida. Mas vamos lá, aí já entra no primeiro passo, tá? Ia falar dos 3 passos, fui falando de outra coisa. Primeiro passo que a pessoa precisa fazer. Eu vou falar dos 3 E's. Esses 3 passos são 3 E's. Primeiro passo, mudar a estratégia. Primeira coisa que você tem que fazer, mudar a sua estratégia. Qual que é a grande loucura? Qual que é a grande insanidade das pessoas? Elas querem um resultado diferente, mas elas continuam fazendo as mesmas coisas. Então, entra semana, sai semana, entra mês e sai mês, entra ano e sai ano. Ela continua fazendo as mesmas coisas, só que elas querem um resultado diferente. E aí fica acreditando nessas promessas. Emagreça comendo tudo o que você gosta. Sei lá, Simone, às vezes estou falando besteira, mas dá para emagrecer. Isso eu já vou falar que tem que pensar dessa forma. Não é para restringir. Se você proíbe, é o momento que você não vai ter sucesso no emagrecimento. Você pode comer de tudo, não tudo. Então. De tudo, não tudo. Esse é o trabalho. E até falando, voltando um pouco, até acrescentando, quando eu começo um atendimento, eu mando um questionário. E eu pergunto para o paciente, de 0 a 10, qual a vontade dele de estar nesse trabalho, né? E por que ele está me procurando. Porque ele precisa escrever e entender o motivo e até onde eu vou explicar que é a minha parte do trabalho, que o resto é com ele, que não existe a Simone fada madrinha. Eu preciso ajudá-lo, mas ele que vai começar. Então, tem alguns pacientes que colocam 6. Aí eu falo, meu Deus, ele veio a mim e colocou 6. Então, é interessante porque aí eu descubro qual a vontade daquele paciente de estar comigo, né? Com ele também, buscando a saúde dele. Então, tem esses... Voltando um pouco, não te cortando, mas, né? Não, e falando... Eu que joguei a bola aí porque eu falei de comer tudo, né? Comer de tudo. Na verdade, pode comer de tudo, mas com equilíbrio e eu não sei qual que é a rotina e a orientação. Mas tem pessoas que têm ideia. Mas assim, eu posso comer hambúrguer todo dia? Depende. Dá? Qual a tua necessidade? Eu não posso... cada caso é um caso. O que vai ter naquele hambúrguer que você vai comer? Hambúrguer? Depende, tem hambúrguer que é saudável. O que você coloca, igual falar, o pão é ruim? Não, o que você coloca no pão que pode ser ruim ou em excesso. Então, tudo depende. Nada é proibido. É proibido proibir para seguir uma rotina saudável. Para você ser saudável, você não pode limitar. Você precisa entender qual a tua necessidade e você tem suas escolhas. Então, até hambúrguer, dependendo, se você preparar um que eu te ensino, você pode comer. É verdade. Não,
Porque o hambúrguer nada mais é do que carne, né? Só proteína. Agora depende se você coloca uma maionese, se você bota um ketchup, né? Se você pode bota... fazer um com aveia, colocar uma cenourinha ralada, uma abobrinha. Aí fica Tem melhor. hambúrguer e hambúrguer. É verdade. É que na minha cabeça aqui, na minha representação interna, o hambúrguer é outro. É o McDonald's. Aquele super hambúrguer. Mas olha como a Nutri pode mudar. Em si, né? Não é o hambúrguer em si, é o lanche. Sim, mas olha como a Nutri pode mudar o paciente. Você não muda aquela rotina que você gosta, você pode ter prazer em comer saudável aquele hambúrguer. Pode ser até do Mac. Eu não proíbo ir no Mac, no Burger King. Você tem um dia, não é o dia do lixo, porque comida não é lixo também. Você pode escolher um cheeseburger, uma batatinha. Aí você regula e equilibra o dia e você pode comer também. Porque não existe, você tem festa, você tem churrascaria para ir, você tem aniversário. Então, se você souber lidar com todos esses alimentos que são confortáveis, que te remete à infância, você não precisa bloqueá-los. Claro, mas você pode aprender a comer de uma forma agradável, né? E ainda mais com a sua, quero saber esses 3 passos para ajudar com isso. Mas você sabe, Simone, eu dou formações em PNL, em Programação Neurolinguística, né? Então, o que a PNL estuda? Que nós reagimos, nós tomamos decisões com base naquilo que está acontecendo do lado de fora. Não tomamos decisões com base naquilo que está acontecendo do lado de fora. Tomamos decisões com base naquilo que está acontecendo no lado de dentro. Então, o que acontece? Pensa aí naquela comida que você ama, que você não aguenta ver, que dá vontade de comer assim de forma compulsiva. Por que a pessoa quer comer de forma compulsiva? Pela forma como ela representa internamente aquela comida. Então, não é a comida em si, é como eu represento essa comida internamente. Uma vez que você faz essas modificações de representação interna, você diminui essa ânsia, essa compulsão por aquele alimento. Então, a fome emocional, você quer dizer isso daí? Não só a fome emocional, Fê, mas assim, é como eu enxergo, como eu visualizo internamente essa comida. Porque o nosso cérebro, ele guarda as nossas experiências com algumas características, né? Que a gente vai dentro do visual, auditivo e sinestésico. Então, por exemplo, uma comida que eu adoro comer hambúrguer e hot dog. Eu amo hot dog. Então, o que acontece? Quando eu penso em hot dog, vem uma imagem aqui na minha frente, desse tamanho que eu estou mostrando para vocês. Uma imagem toda colorida, desse tamanho e na minha frente. Então, o que acontece? Eu represento internamente o hot dog assim. Tem uma comida que eu não sou... É bem difícil eu comer. Eu, assim, como bem raramente. Arroz. Arroz é muito difícil eu comer. Então, o que acontece? Quando eu penso no arroz, aonde que o arroz aparece aqui na minha mente? O arroz aparece aqui, ó. Aqui embaixo, pequenino, bem pequeno e escuro. Então, o meu cérebro, ele guarda as coisas que eu não gosto, que eu não sou muito fã, que para mim tanto faz, tanto fez, ele guarda aqui, numa caixinha aqui, escuro e pequeno. O que a gente faz com a PNL? Se eu pegar essas características e jogar no hot dog, eu pego o hot dog, jogo para cá, diminuo e deixo escuro, a minha compulsão em relação à vontade de comer hot dog diminui. Porque agora eu passo a representar internamente o hot dog exatamente como o arroz. Então não é o hot dog em si, é como eu represento internamente o hot dog. Entendi. Entendeu? Então, é importante que as pessoas consigam também identificar isso. Qual é a comida que eu como de forma assim compulsiva? E como que eu represento isso internamente? E aí dá para fazer essas modificações. Mas vamos lá. Primeiro erro, mudança de estratégia. A gente precisa mudar a estratégia. Então, se você está tentando emagrecer, você está fazendo alguma coisa, está tentando, e não está conseguindo, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua estratégia. Tem coisa que você não está fazendo.
tem informação que você não tem. Talvez você não encontrou a nutricionista certa, o profissional adequado, que vai te orientar nas ações necessárias. Só que o que acontece com a pessoa? Ela fica repetindo a mesma estratégia, a mesma estratégia. Ela olha para o passado dela, então uma vez na vida dela, ela emagreceu fazendo Y há 30 anos atrás e ela continua insistindo no Y. Ela acha que é o Y que vai trazer ela para o resultado. Não, você era uma pessoa diferente há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Então agora você precisa o quê? Olhar para a sua vida e analisar. Calma aí, o que eu estou fazendo para emagrecer e o que eu preciso fazer de diferente? Porque não dá. A pessoa, ela quer emagrecer, mas o que ela faz? Ela fica comendo sempre as mesmas coisas. Fica se alimentando da mesma forma. Fica com os mesmos hábitos. Então, primeira coisa é mudar a estratégia. Deixa eu só te... Não sei se influencia ou não, né? Não terminamos, não ouvi tudo, mas assim, elas esperam dor. Todo mundo que eu atendo, quase que 99%, eles esperam dor, sofrimento. Quando eu não levo isso, porque eu nunca levo, a pessoa se assusta, se surpreende. Ué, mas eu nunca fiz dessa forma. Então, eu não sei se isso remete à infância, à dor, o sofrimento, ou não. Isso é uma dúvida. Não, Ossi, na verdade, assim, ela tá confortável para ela. No termostato dela, tá confortável. Ó, tá ruim, tá horrível minha saúde, mas eu consigo suportar. Eu ainda aguento. Tá lá, tá registrado, então tá tudo bem. A pessoa ela só vai mudar isso realmente quando ela chegar no nível de dor. Aí ela vai tomar algumas ações. Aí eu não tenho uma outra escolha. Isso vamos colocar 95% das pessoas. Mas o que a gente precisa? Jogar no time dos 5%, mas com qualquer coisa na nossa vida. A pessoa ela só vai mudar o relacionamento dela, ela só vai cuidar das finanças dela quando ela não tem mais renda nenhuma, ela está endividada, estourou cartão de crédito, fala, meu Deus, preciso fazer alguma coisa. Ela vai e se mexe. Então, como eu falei, se movimentar na dor, vai estar sempre atrasado. Vai estar sempre com um problema muito sério, a bomba estourou. Então, a primeira coisa que tem que fazer, mudar a sua estratégia. Esse é o primeiro passo. Está tentando alguma coisa e não está funcionando? Muda. Se você tentou alguma coisa no passado e não funcionou, muda. Teve uma coisa que eu aprendi, que para mim isso é libertador. Isso é libertador. As pessoas, elas não falham. São suas estratégias que falham. Então, isso é libertador, porque a pessoa ela desmembra. As pessoas elas têm medo de fracassar. Então, muitas vezes, elas não entram em ação, elas não fazem nada com medo de fracassar. O que vão pensar de mim? Então, quando você entende que são as suas estratégias que não estão funcionando, você adota uma flexibilidade. Eu fui por esse caminho, não funcionou. Eu fui por esse caminho e vou mudando, vou sendo flexível até encontrar o jeito, a estratégia, a forma. E funciona assim, né? Em consultório, né? Se você passou uma orientação, de repente chega uma hora, tem um resultado, de repente atinge um platô. O que você faz? Não muda a estratégia? Gente, agora vamos mudar a estratégia, vamos para outro caminho. E é isso para a vida, para qualquer coisa. Você está tentando engajar seu filho em alguma atividade, a fazer alguma coisa que é importante. Você está tentando sempre do mesmo jeito. Não está funcionando, está falando da mesma forma, não está funcionando. Muda o jeito, muda a estratégia. Então, primeiro E é mudança de estratégia. Segundo E, que é o segundo passo, mudar a nossa história. O que seria mudar a nossa história? É parar de dar desculpas. Aqui na nossa cabeça, a gente fica contando um monte de historinha para nós. A gente fica se convencendo de não seguir o plano, de não fazer o que deve ser feito. Então, sexta-feira, a pessoa está engajada na saúde dela, aí chega sexta-feira, ela teve um dia estressante na sexta. Qual é a historinha que a pessoa conta para ela? Hoje foi um dia estressante. Ou qualquer dia, não só sexta, né? Hoje eu mereço ir sair para tomar uma cerveja, eu mereço fazer aquilo, eu mereço ir na churrascaria, eu mereço ir no rodízio de japonês. Não, hoje eu mereço. E ela se convence.
Ah, não, hoje eu vou comer o que eu quiser porque eu mereço. E aí, só que ela faz isso todos os dias, ou na maioria das vezes. Ela fica sempre se convencendo de que ela merece. Ah, sabe de uma coisa? Nossa, tá tão friozinho, eu vou tomar um chocolate quente, porque tá tão friozinho, né? Esse tempo merece, né? Um chocolate quente. E aí ela tomou a cerveja, foi lá no, sei lá, no rodízio japonês, no dia seguinte tá lá no chocolate quente, e ela começa a se convencer de que ela merece. Então tem sempre uma desculpa, tem sempre uma justificativa. Não, ó, esse ano, o ano passado não deu, porque foi um ano complicado, ano de pandemia, ficamos muito tempo em casa, o ano passado não deu. Aí ela começa a justificar o porquê que ela não conseguiu atingir a meta dela de saúde ou de emagrecimento. Não, é que foi complicado. Então, essas desculpas, elas vão tirando das costas da pessoa um peso. É uma desculpa que conforta a pessoa, protege a pessoa. Não, realmente foi muito complicado. Então, enquanto a gente ficar nessas desculpas, nessas justificativas, a gente não vai mudar. A gente não vai chegar, as pessoas não vão chegar no objetivo que elas querem. Porque tem sempre uma justificativa. Então, você que está nos assistindo, eu quero que você pense assim, ó. Você que está procurando emagrecer, pare e pense. Por que você ainda não atingiu o resultado, o peso que você deseja e merece? Por quê? Qual é a desculpa que vem na sua cabeça? Ah, sabe o que é? Porque o meu marido não está na dieta, não está engajado, aí ele come um monte de tranqueira, então para mim é complicado, então meu marido não me ajuda, não, ou a minha esposa não me ajuda. Não, mas está muito frio, como que eu vou fazer exercício, acordar cedo para fazer exercício? Não é? Você deve escutar muito disso, né, Simone? Todo dia. Sempre a culpa é do outro, né? Falta de tempo, a culpa é do outro, nunca é da pessoa, né? Exato. Então, assim, ó, é historinha. Tudo isso são historinhas, são desculpas, são justificativas. Só que você tem que escolher. Ou você fica dando desculpas, ou você tem resultado. Não dá para ter os dois. Não dá. Você tem que escolher enterre suas desculpas. Acho que nessa live aqui, ó, você que estiver assistindo esse vídeo depois que está salvo, tome essa decisão. Enterre suas desculpas. Pare de dar desculpinha. Se você ainda não atingiu o peso que você quer, você é o responsável por isso. Quem é bom em desculpa, abre mão de resultado. Né? Essa é uma frase que eu tenho. Quem é bom de desculpa, abre mão do resultado. Porque se você mantém essas suas desculpinhas, você a barriga vai cresce. chegar, né? Vai empurrando com a barriga, o corpo fala, né? A barriga cresce. Exato. Então, ó, não dá para ficar contando historinhas. Não dá. Então, ao invés da gente ficar contando a história do porquê que a gente não fez, vamos contar a história do como foi que a gente fez. Vamos contar essa história, ó, foi assim que eu fiz. Foi desse jeito, foi isso que eu fiz. Senão a gente vai ficar sempre justificando. E, gente, isso para qualquer coisa na nossa vida, para qualquer área. Pare de dar desculpas. Não dá para ficar se justificando. E eu sei que tem coisas que acontecem realmente, são fatos, mas não dá para você usar esses fatos como justificativa. Não tem como. Então, segundo E, pare de contar histórias, pare de ficar arrumando desculpas, justificativas, ficar arrumando culpados. Porque não adianta, desculpas não vão queimar calorias. Não vão. Então, segundo E, que é o segundo passo, é tomar a decisão. Ó, parei de contar historinha. Eu sou o responsável pela minha vida. Eu tomo a decisão de fazer o que for necessário. E assim, e fazer mesmo. Todos os dias. Tendo consistência. Todos os dias. O problema é que as pessoas, elas começam, passam uma semana, desistem. Desanimam. Terceiro E que as pessoas precisam. Terceiro E. Cuidar das suas emoções. Estado emocional. Então, ó, para o pessoal que está assistindo aqui, galera que está assistindo aqui com a live, pensa assim, ó. Numa semana normal sua. Numa semana normal, quais são as emoções negativas que você mais entrou em contato numa última semana? Nessa semana que passou, quais foram as emoções negativas que você mais entrou em contato? Galera que está aí, pessoal que está assistindo, coloca aí nos comentários aí, participa aí, porque eu estou só falando, né?
Mas já tem pergunta aqui, viu, Osmar? Já colocaram uma perguntinha aqui, mas eu deixei você falar para depois mandar. As perguntas podem também mandar no balãozinho ali. Ótimo. Mas comenta aí, frustração. Chega... Vamos ver, frustração. Legal, frustração. Vamos compartilhando aí, gente. Coloca aí, emoções negativas. Raiva. Então, o que acontece? A nossa vida, ela é um produto das emoções que a gente mais entra em contato. A nossa vida é um produto, é um resultado das emoções que a gente mais entra em contato. Seja emoções boas ou emoções ruins. Mas o que acontece? As emoções ruins, elas acontecem. Escolhem. Elas simplesmente brotam. De repente, você está puto da vida. Você está com raiva. De repente, você está ansioso. De repente, você está com medo. De repente, você está triste. A gente não escolhe. As emoções positivas, a gente tem que tomar algumas decisões para sentir as emoções positivas, porque elas dificilmente acontecem do nada. Então, as negativas, elas acontecem de forma natural, espontânea. As positivas, a maioria não. Então, a gente tem que provocar essas emoções, a gente tem que criar esses momentos para sentir as emoções positivas. Então, a nossa vida, ela é um produto das emoções que a gente mais entra em contato. E aí, Fê, você falou da fome emocional, né? E aí é isso. Então, quando a pessoa está triste, você está triste, você passa lá você passa o seu dia triste pra caramba. Vai descontar onde a tristeza? Normalmente na comida. Onde que ela vai buscar? A alegria, conforto, um bem-estar? Na comida. Normalmente. Vai buscar na comida. A pessoa ela está ansiosa, vai descontar onde? Na comida, com certeza. A pessoa está, sei lá... É o jeito mais fácil, né? É o jeito mais fácil. É na comida. Exatamente. É só abrir a geladeira ou passar no mercado. Tá fácil. Tá muito fácil. Então, assim, a gente começa a usar a comida para mudar os nossos estados emocionais. Porque as pessoas elas não sabem como mudar as suas emoções. Elas não sabem como trabalhar as suas emoções. Porque a gente não teve, fala a gente, de modo geral, mais de 90%, colocar quase 100% das pessoas não tiveram uma educação sobre como lidar com as emoções. Quem nos ensinou? Alguém nos ensinou lá na escola? Quando você está com medo, o que você faz? Quando você está com raiva, o que você faz? Quando você está triste, o que você faz para sair desse estado de tristeza? Como que você lida com a sua tristeza? Os nossos pais não nos ensinaram, porque eles também não tiveram uma educação. Não aprendemos na escola, na faculdade, com exceção aí, né, de repente num curso de psicologia, um outro curso, a pessoa até tem um pouco de autoconhecimento e compreende, mas de modo geral as pessoas não aprenderam a lidar com as emoções e elas ficam reféns das emoções e são dominadas pelas emoções. Então, como é que funciona? Como que nasce uma emoção? Toda emoção nasce de um pensamento. Então a gente tem um pensamento, esse pensamento produz uma emoção, essa emoção ela gera um comportamento e aí esse comportamento vai gerar um resultado na nossa vida. Então, tudo começa no pensamento. E a gente precisa monitorar os nossos pensamentos. A gente precisa nutrir a nossa mente de forma consciente. Eu preciso escolher o que eu quero pensar, aonde que eu quero focar a minha vida, a minha energia. Porque senão, o que acontece? A nossa mente, ela é um macaquinho hiperativo. Pense dessa forma. E esse macaquinho, ele não para quieto. Tem hora que o macaquinho, ele pega um galho do futuro. A mente vai lá para o futuro. Pega um galho. Só que a pessoa vai para o futuro e começa a pensar no quê? Em coisas ruins que podem acontecer na vida dela. Começa a pensar no pior. E aí isso começa a gerar uma ansiedade. Então ela tem um pensamento e isso começa a gerar uma ansiedade. Gera uma ansiedade, ela vai ter um comportamento. E aí vai descontar na comida. Ou vai tomar outras decisões para a vida dela. E, na maioria das vezes, decisões erradas, porque ela está sendo controlada por uma emoção indesejada. Tem hora que o macaquinho vai lá para o passado, pega lá um galho do passado e, de repente, começa a se lembrar de momentos negativos da vida, momentos de dor. E aí, de repente, por conta desse pensamento, a pessoa se pega num estado de tristeza. Então, a criança que a gente foi um dia ainda mora aqui dentro da gente. Está aqui, está viva, está presente. E a gente precisa se conectar com ela, entender, se conectar com a nossa história
porque a gente vai ter muito entendimento sobre o que está acontecendo na nossa vida e por que a gente não atinge alguns resultados. Por exemplo, tem pessoas que se sabotam por não merecimento. A pessoa ela acha que ela não merece. Então a pessoa ela está com problema de saúde, ela tem dinheiro para investir, para procurar um profissional, só que ela não procura o profissional. Então o problema não é dinheiro, o problema é que ela não se sente merecedora daquele resultado. Ou então pode ser que ela não se sinta capaz de alcançar aquele resultado, ou ela acha que não é possível alcançar. Mas tudo isso nasceu lá atrás na história da pessoa. Então é importante que ela entenda a história dela, que ela se conecte com a história dela, porque aí ela tendo entendimento, fica mais fácil ela tomar as decisões para a vida dela. Então, são esses 3 estados emocionais. Então, ó, mudança de estratégia, parar de contar história e cuidar das nossas emoções. O ponto de partida são as nossas emoções. Quando você está num bom estado emocional, um estado emocional de coragem, de atitude, de entusiasmo, você toma as decisões que você precisa tomar para melhorar a sua vida. E aí você não vai ficar arrumando desculpinha. Quando você está num estado emocional ruim, negativo, desânimo, tristeza, preguiça, ansiedade, você não vai conseguir ter a força necessária para chegar no resultado que você deseja, e aí você automaticamente vai arrumar uma justificativa para explicar do porquê que você não fez aquilo. Então é culpa de alguém, é culpa externa, a culpa não é da pessoa. Se a culpa não é minha, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas. Porque a culpa não é minha. O problema de eu não emagrecer é da minha esposa, que não colabora. É do meu marido, que não colabora. Então a culpa não é minha, porque se ele colaborasse, aí sim eu conseguiria. Então eu continuo fazendo as mesmas coisas. E a pessoa fica à espera de um milagre. Entra dia, sai dia, e a vida não muda. Então ela precisa assumir as rédeas da vida dela. Entender que ela é a protagonista da história dela. Tem que parar de ser coadjuvante, tem que assumir o controle. Pegar esse carro aí chamado sua vida, sentar nele e falar, meu, aonde que eu vou levar a minha vida? Aonde que eu quero? Onde eu quero chegar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Aonde que eu quero estar? Porque se a pessoa não fizer isso, vai ser na base do deixa a vida me levar. Aí vai ficar em alto mar, à deriva, e o vento vai levando para algum canto. Sabe qual é o problema? Que o vento vai levar para um lugar onde a pessoa não quer estar. E aí vai reclamar? Não dá, não tem como. Então, tem que ter um objetivo. Quer fazer as perguntas aí, Fê? Não sei se... Vamos. Senão a gente estoura o tempo? Não. Aqui, ó. Por exemplo, aqui tem uma aqui, ó. Como identificar esses sabotadores da dieta? Ó, precisa de um profissional para ajudar. Um coach, uma nutricionista. Tendo um profissional, ele vai fazer as perguntas certas que vai te ajudar a identificar. Porém, é só você olhar na sua história. Quantas vezes você tentou emagrecer e não conseguiu? Aí se questione, o que te impediu? O que aconteceu lá atrás? Qual foi a desculpa que você deu para sair da rota, para não seguir o plano? Aí você consegue identificar o sabotador. Só que também não é só identificar, é neutralizar esse sabotador. E está aí enraizado, está lá atrás. É a sua criança aí que às vezes não se sente merecedora. Acha que não vai conseguir. Ou é o pacto dela. Não, eu vou fazer o que eu quiser. Só que aí precisa de um profissional para te guiar, para identificar. Mas se você olhar na sua história, você vai conseguir identificar quais são esses sabotadores, o que está te impedindo. Uma coisa que eu acho super válido, a pessoa ela precisa se preocupar com o ambiente dela. O que seria o ambiente? As pessoas que ela convive, as informações que ela nutre a mente dela e os alimentos que ela consome. Ela precisa se preocupar com isso. Então, olha no seu entorno. As 5 pessoas que você mais convive, qual que é o estilo de vida dessas pessoas? Essas pessoas têm um estilo de vida saudável? Não. Possivelmente não tem, a maioria não tem do seu entorno. Porque essas pessoas elas te influenciam. Então o que você precisa fazer? Você precisa começar a se relacionar com pessoas que ou têm o mesmo objetivo que você ou que já chegaram aonde você deseja chegar. Porque essas pessoas elas vão te influenciar. Olha para a sua cozinha, vai na sua cozinha, vai no seu armário da cozinha.
O que tem lá que é nocivo para a sua saúde? O que tem lá de industrializado que é nocivo? Então, o que acontece? Para você não cair na tentação de ficar comendo, sei lá, batatinha Ruffles, chocolate, tudo aquilo que atrapalha a sua saúde, para de comprar isso. Se você não tem em casa, resolveu o seu problema. Quando você estiver estressado, hoje foi um dia difícil, você vai fazer uma outra coisa. E detalhe, cancela o aplicativo aí, o iFood, o Rappi, cancela, exclui do seu celular, porque é uma tentação. Você não tem na cozinha, não tem no armário, mas você tem no celular. Cancela. Então você precisa moldar o seu ambiente para que seja um ambiente fortalecedor, apoiador. Então são as pessoas, é o tipo de notícia que você consome. Você está lá na internet, está vendo o quê? Você segue um monte, você fica seguindo um monte de lanchonete, hamburgueria, vai ficar aparecendo para você toda hora. E aí, de repente, pega no estado emocional negativo, de tristeza, de ansiedade, automaticamente, nossa, olha esse lanche. Entendeu? Então, é importante a pessoa se preocupar com o ambiente dela. As pessoas, né, o que ela consome de informação e os alimentos que estão ali em volta dela. É isso mesmo. E às vezes, eu vou te falar até, como você falou das crianças, né, a criança interna, né, o segredo do pacto, essa frase foi importante para mim, o pacto secreto da criança interior, que eu até anotei aqui. Às vezes as crianças, né, têm traumas, geram traumas, né, de impotência, de desvalorização, onde você leva para tudo na sua vida. Então, você nunca consegue ser o melhor no seu trabalho, porque você sempre se sente desvalorizado ou impotente por alguma situação. Você não segue na sua dieta, porque você não merece ter o ônus de ter um corpo bacana, uma saúde bacana, porque você tem na sua mente aquele bloqueio que não. Eu sou o pior, eu sou o ruim, eu sou desvalorizado, e isso daí influencia muito até no seu desenvolvimento profissional também, né? Eu trabalho muito com as crenças limitantes, né? Alguns terapeutas trabalham com isso. Então, assim, existem algumas que não é nem da tua infância, é da tua família, é tua herança, é o que você ouviu. Então, assim, exemplo, você casou, você vai morrer com aquela pessoa. Então, para a mulher, tem muito mais crença limitante do que para o homem. Não separando, mas assim, para a mulher, tem mulheres que ficam obesas, porque elas não querem se sentir bonita, por algum problema. Então, assim, ou a mãe, ou a avó, tal, minha avó era obesa, minha mãe é obesa, eu sou obesa, é hereditário. Minha família morreu do coração, eu também. Então, assim, até você tirar, são crenças, né? Tem várias, né? Eu não nasci merecedor, como que eu vou chegar até aquele corpo bonito? Imagina, aquela, né? Então, assim, a gente tem essa palavra que eu trabalho muito, que são as crenças limitantes. E tem da criança. Eu acompanho uma terapeuta e ela fala para a gente sempre deixar na mesa onde a gente trabalha alguma coisa que te remeta à infância, à criança. A Simone criança, o que gostava? Põe na tua mesa, alimenta aquela criança todo dia, olhando para ela. Aí é uma sensação positiva. Claro, tem crianças que sofreram, tem algumas situações, mas no geral tem muita coisa da infância que te traz coisas positivas. Então, a gente precisa trazer a criança e entender esses pensamentos. Será que faz sentido isso que está na minha mente? Será que faz sentido o que minha mãe falava para mim? Então, assim, questionar, né? A gente falar com a gente mesma. Assim, eu tinha um psicólogo que falava, eu sempre falava assim com ele, nossa, eu falo tanto sozinha. Isso acho que é ruim. Ele falou, é ótimo, você está se questionando. Conversa bastante com você, porque acaba com aquele diabinho ruim, que sempre é o negativo que influencia mais os nossos pensamentos. Então, questiona. Você está triste? Por que você está triste?
O que aconteceu? Então, você começa a virar a chave. E aí, aquela voz ruim vai desaparecendo com o tempo, né? Na primeira vez que é um trabalho, né? Mas essas crenças, pensamentos, enfim, é importante para o trabalho, para o meu trabalho é fundamental. Não é uma dieta que funciona. Verdade. Você sabe que eu conheci uma pessoa que ela escutava do pai dela, a família toda é gordinha. E ela escutava do pai dela, o pai dela sempre comparava uma pessoa gordinha com a magrinha. Falava, ó, aquela magrela, ó, não tem saúde. Olha, que feia. Não, olha essa gordinha, que bonita. Não, porque gordinha... E aí ela cresceu ouvindo isso, que ser gordinho é ser saudável e ser bonito. E ser magro é ser feio e não ter saúde nenhuma. E aí, de tanto ouvir, ela criou essa crença. Então, eu preciso ser gordinha para ser saudável. Você sabe que tem uma outra questão também ligada a esse ponto da criança, que também tem a lealdade cega da criança. Existe uma lealdade pergunta, cega. Só cortando, Osmar, tem uma pergunta falando de lealdade aí, mas pode seguir que eu vou depois fazer a pergunta, que eu já li aqui, ó. Exatamente o que você falou. Que bom. Então, assim, existe uma lealdade cega à família de origem. Então, se a minha família, se minha mãe foi infeliz no casamento, é como se eu não tivesse autorização para ser feliz no casamento também. E aí eu me saboto. Se minha família tiveram dificuldade financeira, são pessoas pobres, eu tenho essa lealdade. Eu não posso prosperar porque eu não estou honrando com a minha família. E aí, mesma coisa, se minha família toda teve problema de peso, foram obesos, eu não posso ser magro, não posso ter saúde, porque eu não estou sendo leal à minha família. Então, uma lealdade cega, só que é um processo inconsciente. Ninguém faz isso de forma consciente. Calma aí que eu vou me sabotar. Ninguém faz isso. Eu conheci uma pessoa também, aí já vou abrir para o Fê falar da pergunta, que ela tinha medo, é uma mulher, ela tinha medo de emagrecer, porque ela não sabia, ela tinha medo do comportamento dela em relação ao assédio que ela receberia. Então ela falava assim, se eu ficar magra, ficar com um corpão e tal, eu tenho medo do comportamento que eu vou ter. Então ela se sabotava. Era uma crença dela. Olha que negócio louco, né? Ó, a pergunta aí, ó. É possível que a pessoa não consiga emagrecer por lealdade? Exemplo, Sim. Uma família de gordinhos. A pergunta, o que você falou, já respondeu aí. Perfeito, é isso mesmo. Isso mesmo. Total, é possível. Tem muitos pacientes assim. Cortar esse cordão umbilical, meu. E assim, honrar a família, a gente precisa honrar a nossa família, mas falar, família, agora é comigo. Agora, nos meus treinamentos, a gente utiliza o movimento parou em mim. Porque o que acontece? A dor, o trauma, vai andando na nossa linhagem familiar, vai passando de geração por geração. E vai passando, e vai passando, vai passando. Até que alguém precisa parar, alguém tem que parar, olhar para isso e cuidar disso. Então, essa pessoa que para e olha para a dor, ela faz parte desse movimento parou em mim. Então, assim, ó, a dor parou em mim. Então, a obesidade, que foi passando geração por geração, parou em mim. Agora, os meus filhos e as próximas gerações vai ser totalmente diferente. No futuro, depois que eu partir, eu vou ser o ancestral que toda a família merece. As próximas gerações vão olhar para mim e vão falar, ó, é aquele cara lá, ó, que fez diferente, que cuidou. E acho que todo mundo precisa fazer isso. É olhar para a sua história e falar, calma aí, meu, o que eu não quero passar para frente? É igual o Covid. A gente pegou Covid, o que a pessoa faz? Vai passando para frente. A pessoa não se isola, a pessoa vai levando vida normal. Agora, por que ainda não acabou, né? Porque, cara, as pessoas não fizeram parte do movimento parou em mim. Ó, eu tive Covid, parou em mim, não passo para ninguém. Sabe o que eu já escutei de pessoas? Ah, ninguém se preocupou e passou para mim, eu não vou me preocupar com ninguém. Eu já ouvi É complicado. Então precisa ter esse movimento, parou em mim. É isso. Ó, a Jaque Kroll perguntou aqui, ó, ficou nos descritivos aqui, aí que eu vi, ó. O que fazer quando se já tem um objetivo de vida, mas o problema do dia a dia sempre atrasa esse sonho?
Como lidar com a ansiedade das frustrações? Ela mandou aqui a pergunta. Ela é minha paciente. Gente, quando vocês forem colocar a pergunta, coloca na caixinha, que fica mais fácil, senão elas perdem aqui na escrita, tá bom? Nessa caixinha aqui com ponto de interrogação. Pode falar, Osmar. Você precisa olhar para o seu objetivo e entender que você ainda não alcançou ele, eu ainda não alcancei. Agora, eu estou fazendo as coisas necessárias para chegar no meu objetivo? Agora, acontecem situações do dia. Quem que está no controle do seu dia? Quem que está no controle da sua vida? Então, tem até uma ferramenta do coaching, eu vou até passar para o pessoal, vou usar a lousa aqui, ó. Não sei se dá para ver essa lousinha aqui? Dá para enxergar? Dá para ver. Espera aí que eu vou até tirar aqui os comentários para poder enxergar. Vamos ver se dá para... o que acontece? Deixa eu ver se dá... Assim. Dá. Perfeito. Vamos lá, isso aqui é para todo mundo, tá? Essa ferramenta aqui, ó. E para qualquer área na sua vida. Isso daqui é a matriz da mudança. Primeira coisa que você tem que fazer, ó. O que você vai fazer? Você vai olhar para a sua vida e você vai pensar assim, ó. O que eu tenho de bom, de recurso fortalecedor, que vão me ajudar para chegar no meu objetivo, que eu preciso manter. Você tem que olhar para a sua vida e pensar assim, o que eu tenho de bom, que pode me apoiar, que eu tenho que manter. É inegociável, eu não posso abrir mão. Você faz uma lista. Você vai no outro quadrante, você vai pensar assim, ó. O que eu faço? Quais são as coisas que acontecem na minha vida que me atrapalham, que eu preciso eliminar? O que eu preciso eliminar da minha vida? E aí você faz uma lista de tudo que você tem que eliminar. Depois, o que você tem que pensar? Vou colocar um mais aqui, ó. O que eu preciso acrescentar? O que eu não estou fazendo? Quem que eu preciso consultar? O que eu preciso fazer? Que curso eu preciso fazer? Que profissional eu preciso contratar para me ajudar a chegar no meu objetivo? Aí você vai listar tudo que você precisa acrescentar na sua vida. E aqui, o último ponto que é libertador. Coisas que você precisa aceitar. Então, por exemplo, você que dá como desculpa que o marido não entra na dieta, não vai no nutricionista com você, que não se engaja a cuidar da saúde, ou a esposa, né? Você usa como desculpa que é a esposa que faz isso. O que você tem que fazer? Você precisa aceitar que o seu objetivo não é o objetivo do seu parceiro. Ele não está no mesmo momento e com a mesma visão que você. Então, aceite. Ele ou ela não quer fazer parte dessa jornada. Aceita isso. Para de dar desculpa e fala assim, calma aí, agora o que eu vou fazer? Aí você lista tudo que você precisa aceitar. Quando eu falo aceitar, são coisas que você não tem controle, que você não tem como influenciar. Eu tenho um controle sobre a minha esposa se engajar na dieta ou ir no nutricionista, eu não tenho controle. Então eu preciso aceitar. Agora, o que eu tenho controle? Se você para de perder tempo com as coisas que você não está aceitando e passa a aceitar, aonde que você vai canalizar seu tempo e sua energia? Nisso daqui, ó. Plano de ação para você eliminar o que está te sabotando e você começa em busca dos profissionais, do conteúdo, do conhecimento que você precisa para chegar no seu objetivo. Então é isso, ó. É olhar o que eu tenho que eliminar. É muita coisa? Vai numa coisa de cada vez. Um passo de cada vez. Um passinho, ó. Se você fizer algo diferente amanhã, e no outro dia algo diferente, e no outro dia algo diferente, a vida vai melhorar. Só que você precisa ter paciência. Então, eu não alcancei o meu objetivo. Então, faz o seguinte, recalcula a rota. Muda a data do objetivo. Põe mais para frente. Agora, com essa live que você teve, com esse conhecimento, com essas informações, e aí, tome as decisões e vai pouco a pouco. Só que é muito importante. Gente, vocês precisam de paciência. É isso que você precisa ter. Vira essa chave, ó. Agora é um estilo de vida saudável. E pronto, agora que tem o conhecimento, não tem desculpa, né, Osmar? Exato. Porque enquanto você não tem o conhecimento, aí isso daí você lá, não, eu nem sabia que existia, que tinha como, mas agora que você já tem o conhecimento, não tem desculpa. Agora aí é você com você mesmo, né? Com o seu eu interior e com a sua criança. Tem gente que gosta de ficar na ignorância, porque a ignorância é uma dádiva, né? Ah, é?
Tipo, verdade. eu não sei, então vou continuar errando. Vou continuar errando. Né? Mas não dá. Se você está aqui nessa live, você está buscando alguma coisa. Então não dá para ficar na ignorância. Você só precisa assumir as rédeas da sua vida e fazer o que for necessário. Faz o que for necessário. Você vai chegar onde você quer. Tenha paciência, mude as estratégias, para de dar desculpa e cuide do seu emocional. E principalmente, entre na tríade, né, Fê? Exatamente. Entra na tríade. Em falar em tríade, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Josineide.10 falou: mas não posso comer um pão por dia que engorda. Josi, eu vou falar, não é o seu pão que faz você engordar, tá? Não é o seu pão. Você pode ter certeza que não é o seu pão que está fazendo você engordar. Ou qual que é o tamanho que do você pão, né? come, né, durante todo o resto do seu dia. Ou você também tem outras alterações, e aí é uma coisa que eu trabalho, né? Você tem algumas alterações, por exemplo, uma resistência à insulina pode dificultar você emagrecer. Você pode ter um hipotireoidismo que pode dificultar você emagrecer, né? Então, tem outras coisas que precisam ser avaliadas para ver por que você não está emagrecendo. Ou a sua alimentação, até a dieta, né? Ou o exame, ou isso que eu ia falar, ia chegar na dieta, porque não é o seu pãozinho, tá bom, Josi? Gente, já estamos aí com 1 hora já, então vamos finalizar. E por falar de tríade, eu vou falar um pouquinho antes de eu entregar para as últimas palavras do Osmar. O Osmar comentou sobre a tríade, né? Que é a tríade do emagrecimento. O que é a tríade do emagrecimento? É um programa que eu e a Simone nós criamos para ajudar as pessoas a emagrecer de uma forma simples, de uma forma tranquila, de uma forma que vai ter um equilíbrio físico, emocional e nutricional. Por isso a tríade e por isso que o Osmar está aqui também para poder ajudar na parte emocional vocês. Ele deu essa aula aqui para gente. Então a tríade ela vai fazer são algumas fases, né, que nós vamos ter. A primeira fase são 14 dias de detox, que é muito importante para a desintoxicação do nosso corpo de alimentos, de xenobióticos, de alimentos industrializados, de alimentos processados que a gente já comeu e fica dentro do nosso organismo. Então, são 14 dias de uma alimentação que a Simone programou para fazer uma desintoxicação. Então, tem receitas, tem e-books explicando, tem tudo direitinho. Uma segunda fase, que também está inclusa na tríade, são mais 45 dias de acompanhamento nutricional, onde vai ter todo o acompanhamento da Simone com dicas nutricionais, lembrando que é em grupo, tá? Então, vai ter toda essa parte de acompanhamento. Nós temos e-books, olha, de guias de alimentação saudável, guias de porções para não errar a mão, guias de alimentares, tabelas de calorias, tipos de dietas para você poder escolher a melhor que você deseja, tá? E guia também para montar um prato saudável. Então, tem toda essa parte completa durante 60 dias da tríade. E falta mais alguma coisa? Claro que falta. Falta atividade física. Então, na atividade física, nós temos uma parceria com a Gelinic, que ela vai fornecer um aplicativo completaço para vocês poderem fazer ou na academia ou em casa, com exercícios funcionais, HIIT, musculação, dance, exercícios kids para você fazer com as suas crianças. Aí tem a parte emocional, tem o mindfulness, tem yoga, tem meditação, tem vídeos motivacionais, tem aulas de medicina esportiva, aulas de nutrição, tudo dentro desse aplicativo, tudo dentro da tríade. E tudo isso daí para você manter a sua saúde e manter o seu peso ou chegar no peso que você quer. Mas, além de tudo isso, falta só a gente entregar comida, né, Simone? Porque, fora isso daí, não tem mais nada para a gente poder fazer, né? Não, quando você falou da escolha ideal da dieta, até pontuando, a gente vai ter toda semana encontros para tirar dúvidas, para a gente fazer escolha junto comigo,
de qual a melhor dieta. Então, mesmo sendo em grupo, a gente vai trabalhar com cada participante para ajudar na escolha e orientação dessa dieta. Aí tem, Fernando. Aí só faltava entregar comida, né? Não dá para a gente entregar comida para vocês, mas entretanto nós temos um desconto, né? Que tem uma empresa, Sabor e Saúde, que por sinal é da Simone, e ela faz comidas nutricionais, comidas saudáveis. Então, caso as pessoas queiram, né? Pode entrar em contato com ela, então ela também vai ajudar. Ela é fora da tríade, mas é só uma dica que também nós temos para poder ajudar para vocês. Então, nós temos a live uma vez por semana, que a Simone mesmo falou. Nós temos um grupo onde vão ter conversas, discussões, trocas de experiências. Vão ter umas aulas. Eu já estou fazendo uma aula aqui que nós vamos postar. Eu já vou passar depois para a Simone, sobre para ajudar vocês a focar, a se organizar nos planos nutricionais, que é muito importante, porque nós temos planners, nós temos uns planners para você anotar o seu peso, para você anotar a sua circunferência, se você fez atividade, se você não fez, tudo regradinho, tudo bonitinho, tudo certinho, para você não sair, para você ficar focado no que você quer. Então, dentro disso, nós temos ainda 5 bônus de 5 e-books. Receitas saudáveis com chás, sopas, lanches, pratos quentes, sobremesas. Jejum intermitente, que é um e-book meu para ajudar quem queira fazer o jejum intermitente. Lá está explicando tudo. Metais pesados, que são muito importantes, por isso do detox. E aí, nesse lugar, vocês vão entender quais são esses metais e o quanto ele influencia na sua saúde. Vitaminas e minerais. E para vocês saberem como que vai ser, só para vocês terem uma ideia, o Detox 14 dias, nós fizemos o ano passado, ele estava no valor de R$100. Temos um e-book de receitas no valor de 30, o de jejum intermitente 35, os e-books com mais 50, somando tudo que tem, o valor sairia em R$485. E nós vamos fazer uma promoção que vai começar na semana que vem, com 50% de desconto. Então, vai para 242, tá bom? E depois nós temos uma outra promoção. Mas eu só queria passar isso daí para vocês, porque para a gente é muito importante, porque é um programa que nós fizemos com muito carinho, um programa que a gente fez pensando em tudo exatamente, tanto na parte emocional, tanto na parte física, tanto na parte nutricional, para vocês conseguirem aí um excelente resultado. Gostaria de agradecer imensamente, primeiro, o Osmar, pelo tempo, pela dedicação, pela aula. Olha, anotei aqui. Ô, Fê, foi fantástico. Muito obrigado, Osmar. Posso fazer 2 observações? Com certeza. Você vai ter todo o seu tempo para falar agora. Ter ajuda de um profissional faz toda a diferença. De 2, pode aí centuplicar o resultado. Vai fazer a diferença. E, gente, eu vou ser bem honesto com vocês. Se você não tiver tempo e dinheiro para cuidar da sua saúde agora, você vai ter que arrumar tempo e dinheiro para cuidar da doença. É verdade. E tá? R$242 em 8 vezes não vai fazer nem diferença no bolso, não é não, Osmar? E se ela pegar as primeiras promoções que nós vamos ter aí no dia 15, aí vai ganhar mais desconto ainda. Ô, Fê, a pessoa gasta isso aí indo no rodízio japonês de pizza. Para. É verdade, se juntar, é verdade. Numa saída aí já gasta. É verdade. A pessoa tem que tomar essa decisão. Falar, cara, eu quero cuidar da minha saúde. E aí tem 2 profissionais para ajudar, para direcionar. Cara, isso não tem preço, porque sozinho a gente perde foco, a gente sai o tempo todo da rota. Ter uma ajuda faz a diferença. 2, então, para. Tá barato. Muito obrigado, Osmar. E aí, quem não segue o Osmar, que está aqui, segue lá, Osmar Trindade Oficial. Quem não segue a Simone, também tem aí, @Simone, @Nutri_Simone Carreira. E o meu é @fer.nando.tg. Estamos lá para tirar todas as dúvidas. O Osmar lá para falar do trabalho da IMAP. Osmar, o próximo de PNL é com você, hein? Eu vou fazer o PNL com você, hein? Vai, bora. Vou sim. Eu estou fazendo agora o curso, terminando esse daí, já está na minha lista. E, ó,
Não é mentira, não. Eu vou até virar aqui, ó, para dizer que eu não estou mentindo. Olha, não vai dar ali, ó. Para ver ali, ó, tá lá escrito, ó, PNL, ó, cursos, tá vendo? Ó, o primeiro ali, ó, PNL. Show. Tá vendo ali, ó? Não deu para ler, não, mas eu acredito, viu? Não deu para ler, mas tá lá escrito aqui, ó. Vou falar, cursos 2022, ó, PNL. Tá aqui, ó. Que show. Já que tava show, anotado já. E bora, tá bom? Ó, vamos pro Leader Training também, viu? Você é Vamos, Leader Training. Vai, é ó. Isso aí. Vai ser sensacional. Simone, quer falar alguma coisa? Fala o que você quiser e encerra, por favor. Eu quero agradecer. Adorei os 3 passos. Vou aplicar nos pacientes também. E com certeza, olha, muitos estão aqui. Então, acho que pode te procurar também. Eu acho que vale a pena. É a força, né? Um só não consegue. Precisa de uma equipe para dar um resultado, né? É isso aí. Então, alguns já estão aqui, já te conhecendo, já. Que bom, fico feliz. Obrigado, muito obrigada. Espero que tenha feito sentido para o pessoal. Gente, muito obrigado, Osmar, de novo, muito obrigado. Simone, muito obrigado. Até a próxima aí, semana que vem tem mais, tá bom? Não deixa de seguir a gente nas redes sociais aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.